Primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, vamos ler a princípio 2 versículos, os 2 primeiros. Depois nós vamos ler outros, mas vamos ver de mencionar aqui o nosso horário, mas vamos aproveitar bem esse assunto que é de suma importância para nós. Diz assim, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e os versos 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez por o Senhor nos dar a oportunidade de lermos a Tua palavra e nela meditarmos. Fala conosco nesta noite, nos conformes da Tua vontade, e que nós estejamos com os ouvidos prontos para Te ouvir. Ó, como diz a Tua palavra, ó, tardio para falar, mas pronto para ouvir. Muito obrigado por esse momento, ó Senhor, de adoração que nós já oferecemos a Ti, mas agora chegou o momento da Tua palavra falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, adorando ao Senhor. Nós temos aqui um tema aos irmãos: compreendendo a causa do nosso sofrimento. Repita assim após mim: compreendendo a causa do nosso sofrimento. Quem escreveu esta epístola foi o apóstolo São Pedro. Pedro foi aquele apóstolo, seguidor de Cristo, que teve a princípio, no primórdio, no começo do seu ministério, algumas repreensões de Cristo, porque Pedro, ele era muito afoito, muito atirado, né? E ele foi chamado da pesca para ser pescadores de homem, e foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Ali tinha 3 colunas, que era Pedro, Tiago e João. Eles eram colunas no templo ali em Jerusalém. Pedro, ele também se destacou escrevendo a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro. Ele escreveu uma primeira e uma segunda epístola, falando acerca de diversos assuntos. E o que me chama a atenção aqui é que nesse capítulo 4, Pedro, ele fala acerca daquele que padece. Aquele que padece. Até não tem um título aqui. Todos os capítulos da Bíblia quase tem um título. Aqui na edição Revista Corrigida não aparece. Mas quando a gente lê numa Bíblia explicada, ela vai dar essa sugestão que Pedro estava falando sobre acerca daquele que padece, ou seja, aqueles que voluntariamente
sofrem em prol da causa de Cristo. E é interessante que já no versículo 1, Pedro traz um exemplo. Ele diz assim: ora, pois, se já Cristo padeceu por nós na carne, tá? Porque Cristo, ele sofreu como homem, ele não sofreu como Deus. Porque alguém, mas é como ele é Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele não teve, não sentiu dor na hora que foi pregado na cruz. Deus tirou a dor dele. Não, ele sofreu como homem, ele sentiu. Por isso que diz lá Isaías 53 na sua descrição: homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então Jesus sofreu. Tudo que nós sofremos hoje, Jesus sofreu, inclusive tentação. Jesus foi tentado, porém não aderiu à tentação. Então preste atenção, ele diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento. Ou seja, você tem que pensar que muitas vezes o sofrimento aqui não é um castigo divino para aqueles que são desobedientes, mas o sofrimento aqui é a causa de você ser um seguidor de Cristo. E eu vou provar isso aqui no final da mensagem. Pastor, o senhor está dizendo que o sofrimento aqui na terra é porque eu sou um seguidor de Cristo? Sim. Por isso que Paulo, ele diz: eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Paulo entendeu o seu chamado e ele sabia que foi chamado para ser apóstolo. E quando Deus fala com Ananias para levar a palavra para Paulo, e Ananias revidou: eu muito ouvi falar desse homem, ele tem autoridade para prender crentes, levar crentes presos para Jerusalém e para Damasco. Mas aí Jesus disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos reis e aos gentios da terra, e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Ou seja, todos os seguidores de Cristo têm que saber que, por você ser um seguidor de Cristo, você vai padecer sofrimentos, dificuldades na vida. E ele então aqui é categórico, ele diz: armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, quando a gente partir desta terra, aí vai cessar todo o nosso sofrimento. Lá no céu não haverá sofrimento. Lá no céu não haverá choro, lágrimas, clamor, enterro, não hão de passar por lá, porque lá não haverá morte. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a todas essas coisas e males. Mas Jesus padeceu na carne e ele já cessou do pecado. Aí o verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo que nos resta para viver. Quando diz na carne, é o tempo da nossa vivência aqui na terra. O tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Ou seja, viver sobre o curso deste mundo pecaminoso, esse mundo que não conhecem a Deus, esse mundo que não conhece a Cristo. Então, o tempo ainda que nos resta para viver, que nós não venhamos viver conforme as concupiscências, ou segundo as concupiscências dos homens que está no mundo. Mas ali diz: mas segundo
a vontade de Deus. Ou seja, é você viver segundo a vontade de Deus. E aí, Pedro aqui nessa epístola, ele começa a descrever como se desenrola esse sofrimento. Ele não dá uma receita aqui de um crente triunfante que vive uma vida isenta do sofrimento e até mesmo de ser tentado. Nananina, não. Ele dá uma receita aqui como você compreender, entender a causa do sofrimento por amor a Cristo. É isto que Pedro aqui nos ensina. Aí no versículo 3 ele diz: porque é bastante que no tempo passado da vida, tempo da sua ignorância, que a gente não conhecia Deus, tempo passado da nossa vida, fizemos a vontade dos gentios. Quando diz aqui vontade dos gentios, vontade deste mundo pecaminoso, da maioria das pessoas. Gentios aqui são os pecadores que não conhecem a Deus e a Cristo. Então a gente vivia segundo a vontade dos gentios, andando em, primeiro, dissoluções, segundo, concupiscências, terceira, borracheiras, tá bom? Borracheiras. Quarto, glutonarias. Quinto, bebedices e abomináveis idolatria. A gente estava inseridos em tudo isso. Aí o verso 4: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento. Ou seja, não segue eles, porque há caminhos que, está em Provérbios, que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Então não entre por essa vereda, não entre pela vereda dos ímpios, e não ande pelo caminho dos maus, você vai cair no abismo. Então ele diz aqui no verso 4: e não acham estranho que correrdes com eles quem? Os gentios, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Porque é isso. Porque a mídia hoje, ela tenta fazer, e eu digo mais, manipular a nossa opinião do certo e do errado. Eles pegam o errado e quer que a gente que conhece a Cristo bate palma para eles e diz: não, tá certo. Eles pegam duas mulheres e diz: não, a ciência diz, não sei o que, tem que viver junto. Pega dois homens e faz a gente, e vai trabalhando na sua mente, até você acreditar que dois homens vivendo junto, e ainda até adotando uma criança, isso é coisa normal. Isso é a maior coisa. Eles tentam embutir isso. Liga na Globo, na Globo Lixo. É uma realidade. Eles querem embutir na nossa mente, incutir na nossa mente, que isso é uma coisa normal. E Pedro aqui diz: eles blasfemam de vós, os quais, verso 5, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão acertar conta com Deus. Esses que o errado, eles estão dizendo que é certo, e o certo, eles dizem que é errado. É assim, a coisa é assim, irmão. Então, isso é mentira do diabo, tá? Aliás, para mim existem apenas duas mentiras no mundo, ou no Brasil pelo menos. A primeira mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e a mãe é a Rede Globo.
O diabo é o pai da mentira, né? Mas pai, e a mãe? A Rede Globo. Porque, meu Deus do céu, dá nojo, tem hora que dá nojo. E quando eu ligo, tira daí, pelo amor de Deus. Dá nojo. Será que eles não sentem que as pessoas estão com nojo de ouvir tanta coisa errada e ver tanta coisa errada, irmão? Dá nojo. Então, a cada dia tá ficando mais difícil você viver nesse mundo. Porque é impossível que você salve em Cristo ouvindo coisas erradas e vendo coisas erradas, você não protestar. Alguém diz, poxa, o pastor está nervoso, o pastor está falando contra uma emissora, uma rede de televisão. Irmão, por que nós somos chamados de protestante? Sabia da onde veio essa palavra? Foi quando Lutero protestou contra os costumes pagãos da igreja católica. Ele protestou, daí saiu a palavra protestante. Protestante é aquele que protesta contra uma coisa que está errada. E nós protestamos, porque não admitimos chamar o errado de certo e o certo de errado. Não, irmão, não podemos admitir isso. Então, preste atenção. Ele aqui diz, Deus vai julgar os vivos e os mortos. E no verso 6, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas para que fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo a vontade em espírito. E aí no verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. À medida que vai se aproximando o final de todas as coisas, o pecado vai se avolumando mais. E a gente precisa tomar cuidado, irmã Edna. Por quê, pastor? Porque a gente vai se acostumando com o pecado. Você vai se acostumando. De tanto você ouvir que o errado é certo, que o certo é errado, de repente você vai caindo nessa. E aí vem a inversão de valores. Porque família tem valor. E família é um homem casando com uma mulher, gerando filhos e filhas. Isso é uma família. Mas eu nunca vou aceitar dois homens vivendo junto, sendo chamados de famílias. Eu não vou aceitar isso. Isso não é família. A Bíblia diz que no princípio Deus criou machos e fêmeas. Criou macho e fêmeas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Você vai ouvindo tanto que é errado, que de repente você vai se acostumando com ele. Por isso que ele diz, estamos no final de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Porque só vigiar não adianta, tem que orar também, tá? Não adianta só vigiar, tem que orar e vigiar. Jesus disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso de número 8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque a caridade, ou seja, porque o amor cobrirá, olha para cá, uma multidão de pecados. Você vê o que causa o verdadeiro amor. O amor, ele pode cobrir uma multidão de pecados. Você vê que muitas vezes alguém falha, o filho falha, às vezes é um assassino, é um ladrão.
e às vezes vai até preso. A mãe poderia abandonar esse filho, mas por causa do amor, ela esquece de tudo quanto o filho fez de errado, e ela vai lá levar comida para o filho, levar roupa para o filho, arrumar advogado para livrar o filho daquela prisão. Por que isso? O amor cobre uma multidão de pecados. Olha para cá, foi por isso que Jesus morreu por nós. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Santos, pecadores. E ó, até hoje nós ainda pecamos, até hoje nós somos, mas mesmo assim Ele nos ama. Aleluia. Mesmo sendo pecadores, Ele nos ama. Então é lindo esta palavra que Ele diz aqui, que sobretudo tendes ardente caridade. Caridade, algumas versões diz amor, outras diz caridade, porque caridade é o amor colocado em prática, tá? Caridade é o amor colocado em prática. Se você diz que ama alguém, você coloca esse amor em prática, tá? E o amor não deve ser cobrado, o amor deve ser instantâneo, e ele cobre uma multidão de pecado, diz a Bíblia. Aí ele diz, sendo hospedeiros uns para com os outros, né? Hospedar aqui não é só receber alguém para passar uma noite ou uma semana na sua casa. Não é só hospedeiro aí, é a recepção que você dá para as pessoas, né? Tem casa que você vai, a casa é simples, mas a pessoa recebe você com um coração tão alegre e feliz, que dá vontade de ir mais vezes lá. Não para comer um pedacinho de pão, um bolo recheado, mas sabe, a recepção que a pessoa faz. E isso mesmo, você não precisa ir até na casa delas, mas só pelo abraço, pela alegria que ela faz e que ela tem ao te ver, mostra que é uma pessoa espontânea, verdadeira. E quando ela faz tudo isso, ela faz conforme está lá depois da vírgula, sem murmurações. Faz e não lança em rosto o que fez, dá e não lança no rosto o que deu, dá e não quer de volta. Ó, faz todas as coisas sem murmurações, é o que diz a Bíblia. No verso seguinte, cada um administra aos outros com o dom que recebeu. Você vê que há uma responsabilidade nossa, mutuamente, né? Que cada um deve administrar os outros. Se você vê irmã mais idosa, que a irmã recém-casada está com alguma dificuldade com relação ao marido, com o tratamento para com ele, ou até mesmo na condução da casa, não sabe arrumar a casa, não sabe passar uma roupa, vai lá dar uma mãozinha e ensinar ela. Vai lá, dá. Deus te deu o dom peculiar de você ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Vai ensinar as mais novas a lavar um prato direito, a passar uma roupa direito. Aqui está dizendo isso. Isso é sério. Cada um administra o dom, né? Deve administrar o dom uns para com os outros, mas tudo com amor, tudo com caridade. E aqui diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é aquele que tem a chave da dispensa e que chega lá, pega qualquer tipo de alimento que precisa. Então, o que você precisa para ajudar alguém, peça para Deus, Deus vai te dar. Você vê que um casal está brigando muito, ora e peça, vai lá na dispensa de Deus como dispenseiro e peça para Deus, Senhor, me dê a ferramenta chamada paciência, que eu quero ensinar esse casal.
Você vê que a pessoa está com dificuldade para se manter firme, forte, resoluto ou resoluta na igreja. Peça para ele, peça para Deus lá, vai até a despensa, para Deus te dar a ferramenta certa para você não somente aconselhar esta pessoa, mas também para você acompanhar a vida espiritual desta pessoa. Cada um, administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele diz: se alguém falar, não fala segundo o seu próprio intelecto, tá? Estribado no seu próprio conhecimento. Mas se alguém falar, fale segundo as palavras de quem? De Deus, tá? Fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a vontade de Deus que dá. Foi Deus que deu. Então, se você tem esse dom de administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, não você, mas Deus, seja glorificado por Cristo Jesus. Isso aqui é muito sério. A quem pertence? Não é você, não sou eu. Ah, mas eu ajudei. Mas foi Deus que te usou. Ah, mas a palavra que eu falei na igreja converteu alguém. Mas a palavra não é tua. Ah, mas a oração que eu orei libertou alguém. Mas quem libertou não foi você. Ah, mas eu pus a mão sobre alguém doente e ele foi curado. Mas quem curou não foi você, foi o poder de Deus que está na sua vida. Irmão, é tudo ferramenta emprestada. Nada que nós temos é propriamente nosso. Tudo foi Deus que deu. Então, se você tem o dom de falar, fale, mas segundo as palavras de Deus, porque foi Deus que te deu. Se você administra e administra bem a casa ou a igreja ou a sua própria vida, tá? É segundo o poder que Deus te deu. Se você está usando aí essas ferramentas para ajudar alguém e essa pessoa está sendo edificada, não é você, é segundo o poder que Deus te deu. Então, tudo é para que o nome do Senhor, então, seja glorificado. Porque ali diz: a quem pertence a honra e o poder para todo sempre. Mas eu quero correr, porque eu quero pegar os versos seguintes. Verso 12. Amados, aí ele volta. Primeiro ele dá essas pinceladas. Aí ele volta aos 2 primeiros versículos do começo, quando ele começa a falar do sofrimento. Aí ele volta para dar o fechamento nas cortinas. Ele fecha as cortinas dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos matar, para vos tentar. A prova não é tentação. A prova é um teste da nossa fé. Quando Deus nos prova, e a Bíblia diz que Deus não prova ninguém acima do que possa suportar. Então, você que às vezes está na prova, não pensa que Deus está te provando a mais da sua capacidade de suportar. Não, você suporta sim. Agora pare de reclamar. Quer ver a prova passar rápida? É quando você tem uma vida de oração com Deus. Passa rapidinho. Agora, crente que só fica na desobediência, não quer saber de buscar Deus, não quer saber de congregar, não quer saber. Aí parece que a prova vem e não sai da casa dele. Não sai. E se ele sai de uma prova, já tem outra esperando. Ele nunca tem um momento tranquilo.
Sabe por quê? Você não mantém uma vida de oração com Deus. E aí, qualquer probleminha já te faz jogar tudo para cima, já te faz blasfemar, revidar a situação. Por quê? Porque você não tem uma estrutura sólida. Não vou dizer contra os vendavais, os ventinhos, que tem coisa que tem gente que faz tempestade de um copo d'água. Um probleminha que ele tem capacidade sim de resolver e de vencer, mas não tem estrutura porque não ora. Eu já descobri que as minhas fraquezas e os meus momentos de fracasso foram causados por falta de oração. E você pode ver que todo o seu fracasso é causado por falta de oração. Quando você está naquele pique, naquela fé, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, congregando, você vence os problemas com mais facilidade. Você vai passando por cima de tudo como um trator. Mas quando você está vulnerável, não ora, não lê Bíblia, sabe? Qualquer problema minuto, insignificante, medíocre, já é o suficiente para fazer você parar. Pense nisso. Isso não é para esmagar a gente, até porque eu digo, Deus enforca, mas não mata. Tá? Deus enforca, mas não mata. Ele diz: amados, não estranheis. O que? Não é para mim achar estranho. Não estranhar. Ou seja, ele estava dizendo em outras palavras, esteja acostumados. Não estranhe com a prova. E ele diz: a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Está vendo? Mas que coisa estranha é essa, hein? Que está acontecendo? Hoje eu estava vendo uma irmã e ela estava, achei estranho. Parece que um anjo da morte passou em casa, morreu isso, morreu o pai, morreu a mãe, morreu isso e aquilo. O anjo da morte, irmão, anjo não. Anjo da morte não passa em casa de crente, não. Passa o anjo da vida. Fruto maduro, Deus recolhe e lança no fogo. Anjo da morte não passa, não. Você tem Jesus. E quando chegar a sua hora, meu filho, não tem que espernear. Você não fala. Quantos querem morar no céu aqui com Jesus, irmão? Para morar no céu você tem que fazer o quê? Morrer. Ou você pensa que vai com essa barriga, arroz e feijão, você vai entrar no céu? No céu não entra carne. Carne e sangue não herda o céu. Então para entrar no céu tem que passar pelo processo da morte. Então se Jesus não vem arrebatar a sua igreja, muitos, talvez eu, você ou muitos aqui, irão antes. A gente vai ver Jesus antes. É até melhor, meu irmão, que aí não tem perigo de se perder mais, tem perigo de perder a salvação. Então não estranhe. Mas tem gente, nossa, que coisa estranha, rapaz, tanta luta, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu disse isso aqui ontem, né? Irmão, para com isso. Entenda o sofrimento. Deus te chamou para isso. E aí no verso 13 ele diz assim, olha que coisa linda: mas alegrai-vos. Que, Pedro? Você está dizendo que é para a gente se alegrar, ficar feliz quando vem a prova, quando vem a tentação? É exatamente isso que Pedro está nos ensinando. Ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Eu nunca vi o apóstolo São Paulo reclamando. Na Bíblia você não tem. Você vê o apóstolo São Paulo agradecendo. Em tudo dai graças. Ele diz que cumpria no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Como o apóstolo São Paulo sofreu. E Pedro também. Pedro nem quis ser crucificado como foi o seu Senhor. Mas ele diz, não, me crucifica de cabeça para baixo.
e o fizeram. Oh, irmão, vamos entender o propósito do sofrimento. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Está vendo? Você sofre aqui para ganhar na eternidade. Você sofre aqui para na revelação da glória de Deus você tenha gozo e alegria. E olha qual foi a recomendação de Pedro: se pelo nome de Cristo, não é por sua causa, desobediência, porque você se desviou da fé, entrou pelo caminho errado, não é isso que Pedro está dizendo. Ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, recebeis os vitupérios de Cristo, bem-aventurado sois. Nossa, pastor, eu pensava que eu era amaldiçoada. Não, você é bem-aventurado ou bem-aventurada. Nossa, eu estou sofrendo, eu pensava que é castigo de Jeová, é castigo de Deus. Não, isso é bênção para você. Eu disse aqui ontem que aflição, tá? É teste da nossa fé. É Deus experimentando como está a nossa fé nele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E para fechar as cortinas, e eu vou terminar aqui, ele diz que nenhum de vós, nem eu e nem você que está conectado conosco agora, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão. Ora, você acha que a gente, como pastor, não sentiu bastante? Como a mãe do Lázaro sentiu, sabendo que o seu filho recebeu mais de 20 balas no seu corpo? A gente sentiu. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele plantou e só colheu exatamente aquilo que ele plantou. E se a mãe não entende agora, quando ela aceitar Cristo como Salvador, teu encontro, ela vai entender: poxa, talvez eu tenha até contribuído na criação do meu filho. Talvez eu criei um monstro. Eu não conhecia Deus. Ensinei o meu filho no caminho errado. Porque a Bíblia diz: ensina o filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Algum momento o pai e a mãe fracassou na criação. Então preste atenção, aqui é muito forte. Ele diz: que nenhum de vós padeça como homicida, aquele que mata as pessoas, como ladrão ou malfeitor, aquele que faz o mal. Malfeitor é aquele que faz o mal, ou o que se intromete em negócio alheio. Não, você não tem fiador? Coloca o meu nome como fiador. Intrometer em negócio alheio. Você está precisando de dinheiro? Te dou um cheque aí assinado. Está assinado, pode ir. Você quer cobrir aí e aí começa a envolver com negócio alheio. Quer ser bom demais, tá bom? Quer ser bom demais. Mas ele diz no verso para fechar, ele diz assim: mas se padece como cristão, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se padece como cristão, irmão, não se envergonhe.
Você tem que glorificar. Pastor, mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo, e a Bíblia está mandando eu glorificar a Deus nesse particular, nessa parte. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque é tempo, diz aí, que comece o julgamento pela casa de Deus. Primeiro aqui, depois lá fora. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então já começou, irmão, o momento da prova. Daniel diz lá no capítulo 12: muitos serão provados e embranquecidos. É a prova, chegou a prova, e chegou para todos. Você vê que a Covid, ela vem e leva crentes e não crentes. Não leva só os não crentes, leva os crentes também. Isso é prova. Agora, não importa se os nossos entes queridos vão na nossa frente. O importante, se eles estão com Cristo, glória a Deus por todas as coisas. Aleluia. E aí diz: se o ímpio apenas se salva, ou se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem. Olha a cortina, como ele fecha as cortinas, né? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus. Tá vendo? Os que sofrem, padecer aqui, tá? Tem a origem das palavras aqui, receber os vitupérios de Cristo, sofrer por causa do Evangelho. Portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que esta palavra possa, no mundo espiritual da sua vida, fazer você entender que Evangelho é sofrimento. Olha para cá, Evangelho é tomar a cruz a cada dia e seguir a Cristo. Às vezes sofrendo, as pessoas não te entendem, as pessoas falam mal de você, calunia você, persegue você. Às vezes você recebe, faz o bem e recebe o mal, mas você não abre mão de ser um cristão autêntico em Cristo. Parabéns, você que sabe sofrer por causa do Evangelho. Parabéns, porque não são todas as pessoas aptas para sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Amém?